Olá, pessoal. Hoje vamos tratar de um tema de fundamental importância dentro das organizações, em especial dentro da controladoria nas organizações, de um relatório que é fundamental para nos trazer informações acerca do desempenho da empresa. Hoje nós vamos falar do DFC, do demonstrativo de fluxo de caixa. É um demonstrativo relativamente novo para nós, porque ele se tornou obrigatório a partir da adesão do Brasil às normas internacionais de contabilidade. Então, até então, aliás, nós geríamos, nós gestores, utilizávamos muito como elemento de análise de desempenho organizacional o demonstrativo de resultado do exercício, que é onde é contemplado todas as receitas, todos os custos, todas as despesas, vai inserindo subtotais e chega-se até a apuração do resultado líquido. Então, sempre tínhamos esse olhar muito mais econômico para as empresas. E, de certa forma, desprezávamos a relação de capital de giro, a relação de necessidade de capital de giro e o seu impacto na verdadeira geração de caixa. Então, era muito comum nós encontrarmos empresas que apresentavam resultado líquido positivo, apresentavam lucro, e invariavelmente apresentavam déficit de caixa. E não tínhamos muitos elementos para explicarmos as razões destes desequilíbrios, desses paradoxos. Como é que eu posso ter lucro e não estou tendo caixa? Por que isso acontece? E, às vezes, até, de outra banda, a questão de ter prejuízo e ter geração de caixa. Por quê? Porque são conceitos distintos, complementares, mas distintos. Então, a partir da obrigatoriedade desse relatório, aos poucos, nós vamos incutindo nos nossos gestores a importância de estarmos permanentemente analisando o fluxo de caixa. Um olho no DRE, o outro olho no fluxo de caixa. Para nós podermos, através dessa complementariedade, fazermos uma análise mais apropriada da organização, nos seus aspectos mais importantes. A gente sempre se pergunta, cara, quanto é que vale uma empresa? Uma empresa vale a sua capacidade de gerar caixa. Então, por isso da importância desse relatório, que esse relatório assume no dia a dia organizacional. Então, vamos falar um pouquinho desse relatório. Qual é o grande objetivo? É avaliar, evidentemente, a capacidade que uma entidade tem em gerar caixa. E também gerar caixa a partir das suas operações. E também, uma vez isso identificado, o que eu faço com esse caixa? Então, o demonstrativo ele é subdividido em 3 grandes categorias, em 3 grandes classes. A primeira, qual a capacidade de geração de caixa da minha operação? Então, se eu estou analisando uma empresa comercial que compra e vende determinados produtos, eu quero saber se essa compra, venda, estocagem, concessão de prazo ao cliente, quanto isso gera efetivamente caixa, a operação. E depois, eu quero entender o que essa organização faz com esse caixa. Se ele faz novos investimentos, se ele faz amortizações de dívidas do passado, se ele distribui como dividendos. Então, entender a geração e a aplicação desses fluxos de caixa. Então, essa é a razão de ser, esse é o grande objetivo desse relatório demonstrativo de fluxo de caixa. E como eu falei, divide desses 3 grandes grupos, as atividades operacionais, as atividades de investimento e as atividades de financiamento. Então, o primeiro passo é entender a organização. Qual é o negócio daquela empresa? Qual é o negócio daquela organização? O que é operacional e o que não é operacional? Então, esse conceito vai mudando de segmento para segmento, de setor para setor e também de empresa para empresa.
Então, eu tenho que entender qual a forma mais apropriada de fazer a alocação dentro desses 3 grandes grupos. E aí a gente entra em conceitos como o que são equivalentes de caixa, né? Que nada mais é que o somatório que eu tenho em caixa, né? Que eu tenho em contas correntes bancárias, mas que eu também tenho, né? Em aplicações de liquidez, né? Imediata, de curtíssimo prazo, né? Entender, como eu já me referi antes, o que são as atividades operacionais, as principais atividades geradoras, né? De receita da entidade. E vejam, quanto mais eu tiver a capacidade, gerencialmente, de ir desmembrando essa geração de caixa por N atividades operacionais, uma melhor depuração da informação eu vou obter. Porque se eu faço a análise geral da empresa, tá, eu estou identificando a capacidade de geração de caixa do total da empresa, do total de operações da empresa, mas ela tem operações distintas. Ela pode trabalhar com a linha de produtos A, com a linha B, com a linha C, com a linha D, e cada uma dessas unidades, cada um desses grupos de atividades, terem ciclos distintos e terem desempenhos distintos. Então, nós estamos falando no conceito macro, mas eu quero chamar a atenção de vocês que isso pode ser desmembrado tantas vezes quanto seja a minha necessidade de gerar informação. Então, imagina uma empresa, sei lá, uma rede de farmácias, por exemplo, né, que trabalha com muitas linhas de produtos. Alguns dão mais margem, né, outros, né, menor margem, mas com ciclos diferentes. Algumas o fornecedor me dá mais prazo, outras o giro do estoque é mais lento. Se eu pudesse desmembrar essa geração de caixa, olha a riqueza da informação, né, que nós poderíamos estar utilizando para o dia a dia dessa organização, para o seu processo de tomada de decisão. Então, as atividades operacionais nós já falamos, tá? As atividades de investimentos, né, são aquele grupo de atividades que eu tenho para a reposição ou para a ampliação de ativos que no futuro serão geradores de caixa. Então, eu preciso saber o quanto eu estou destinando do meu caixa da operação, né, para essa reposição, para essa ampliação, para essa aquisição de novos ativos com o intuito, né, ou de manter o nível econômico atual ou mesmo de expandi-lo, né? E as atividades de financiamento estão intimamente ligadas à estrutura de capital. As atividades de financiamento são a captação de recursos, tanto de terceiros ou recursos próprios, associados ao custo, né, dessas atividades, dessas operações. E o fluxo de caixa, o DFC, eu tenho 2 grandes modelagens que eu posso utilizá-la, né, ou pelo método direto ou pelo método indireto. Eu costumo fazer uma analogia, né, uma metáfora com pilotar um avião. Quando eu estou fazendo o fluxo de caixa pelo modelo direto, né, aquele céu de brigadeiro, que eu vou olhando cada uma das operações e classificando. Isso aqui é uma atividade operacional, isso aqui é uma atividade de investimento. Então, no dia a dia, eu vou desmembrando cada uma das atividades, cada um dos lançamentos contábeis. Mas, evidentemente, que isso gera um esforço e um trabalho muito grande. O segundo método, né, a segunda alternativa de elaborar esse relatório, e tem exatamente o mesmo efeito, é o fluxo de caixa indireto. Aí, associando de novo a metáfora, eu uso o que é pilotar por instrumentos. Tá? Então, não estou enxergando nada e eu construo o fluxo de caixa a partir de outros 2 relatórios. A partir do balanço patrimonial e a partir do demonstrativo do resultado do exercício. Então, identificando, em primeiro lugar, o resultado líquido do exercício, fazendo alguns ajustes entre o que existe desembolso de caixa ou não. Vou dar um exemplo que é clássico, a própria depreciação. É uma despesa, está lá no DRE, né, é perfeitamente computabilizada, entretanto, ela não tem nenhum efeito em caixa, não há desembolso. Muitas provisões da mesma forma, né, eu contabilizo, eu provisiono, mas não há nenhum desembolso. Poderá até haver no futuro, mas naquele momento não há. Então, fazer a adaptação, tá, daquele resultado líquido, adaptação não, ajuste é a palavra mais adequada, fazendo o ajuste do resultado líquido, em primeiro lugar, para os efeitos de caixa que tem ou não tem as despesas,
E depois, no segundo momento, analisar as variações do ciclo financeiro, né, as variações ocorridas no período, nos estoques, nas contas operacionais, nas contas a receber, nas contas a pagar, como oscilou. E partindo sempre do seguinte princípio: toda vez que eu comparo dois exercícios e eu tenho um aumento, um ingresso, né, um aumento de uma conta ativa, por exemplo, estoque. O que está acontecendo, na verdade, quando eu tenho esse aumento, é que eu estou fazendo uma aplicação de recursos. Eu tinha 10 de estoque, agora tenho 12, eu apliquei. Essa aplicação, né, necessariamente causa uma redução em caixa. Toda vez que aumento meu ativo operacional de um exercício para o outro, eu tenho uma aplicação de recursos na atividade operacional e, portanto, uma redução de caixa. O contrário também é verdadeiro, ou seja, toda vez que eu tenho uma redução de ativos, eu tenho no fluxo de caixa uma origem, como se fosse um ingresso de recursos em fluxo de caixa. Então, se eu tinha 10 em estoque, hoje eu tenho 8, esta redução implicará necessariamente, né, numa origem de recursos para o meu fluxo de caixa. No passivo é exatamente o oposto. Toda vez que eu estou crescendo uma conta lá no meu passivo operacional, fornecedores, por exemplo, eu estou ganhando mais prazo, eu estou ganhando mais tempo, eu estou ganhando mais ciclo. O que eu tenho no fluxo de caixa? Uma origem, um ingresso de recursos. A recíproca também é verdadeira. Toda vez que eu tenho uma redução nesse meu passivo operacional, vou usar de novo o mesmo exemplo dos fornecedores, eu tinha 10, hoje eu tenho 7, esse decréscimo implica em quê? Em uma aplicação de recursos. Ou seja, né, uma redução no meu fluxo de caixa. Mas isso a gente vai ver logo, logo, num exemplo assim, bem prático. Né? E esse é o objetivo dos nossos encontros, é trazer o conceito e trazer também a praticidade, né? E aonde eu vou tirar um melhor efeito dessa informação. Muito bem. Algumas questões que a gente tem que ter muita atenção, a questão de juros, né? A questão de dividendos. Né? A gente tem visto, às vezes, muitas demonstrativos de fluxo de caixa que tratam a despesa financeira, por exemplo, né, como fruto de uma atividade operacional. E isso é um tema controverso. Por quê? Porque a despesa financeira sempre está associado, né, a uma estrutura de capital e não à atividade operacional propriamente dita. É a mesma coisa que embasa, por exemplo, né, o conceito de EBITDA, o conceito de resultado operacional líquido, né? Ou seja, é o fruto da operação, sem a contaminação da estrutura de capital naquele negócio. Então, é muito prudente. Por que é tão importante a gente conhecer a atividade da operação da empresa? Justamente para poder fazer esses desmembramentos. É muito prudente tratar a despesa financeira, né, como uma atividade de financiamento, e não como uma atividade operacional. A não ser, evidentemente, que eu esteja analisando uma instituição financeira, que aí, evidentemente, tanto receita quanto despesa faz parte da atividade operacional. Ok? Então, esse é um ponto que a gente deve chamar bem a atenção. Outro ponto que deve ser bem analisado é a questão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que, via de regra, faz parte do fluxo de caixa operacional, né? Faz parte da minha operação pagar imposto de renda. Entretanto, do ponto de vista tributário, eu posso ter alguns benefícios que posterguem, né, que façam o diferimento do imposto de renda, né, em algumas atividades, por exemplo. Esse efeito do diferimento não é fruto de uma atividade operacional, mas sim de uma atividade de financiamento. Então, muitas vezes eu tenho que desmembrar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, né, entre o que é da operação e o que é fruto de diferimento. E aí tratar parte como sendo fluxo de caixa das atividades operacionais e parte como sendo das atividades de financiamento. Um outro ponto, né, que eu chamo assim, muita atenção, tá? É o tratamento nas demonstrações financeiras da inadimplência. Às vezes nós estamos analisando uma empresa que tem algum desequilíbrio financeiro, que não está conseguindo honrar
né, a sua carga tributária, muitas vezes não consegue honrar operações com seus fornecedores, com seus prestadores de serviço, e faz repactuação, que faz algumas confissões de dívidas que alongam esse ciclo. Toda vez que eu tenho esse alongamento, seja negocial ou não, tá, unilateral, eu tenho, na verdade, uma atividade de financiamento e não uma atividade operacional. Acompanhe o meu raciocínio. Um fornecedor me dá 30 dias de prazo, eu não consegui honrar aqueles 30 dias com o fornecedor, eu inadimpli, e eu estou pagando ele com 60 dias, né? Pagando juros, estou pagando 60 dias. Qual é efetivamente o meu prazo médio de pagamento? É 30 e não 60. Esse 60 é uma atividade que eu optei de financiamento e não faz parte da atividade operacional. Então, muitas vezes essa inadimplência se apresentará como uma falsa fonte geradora de caixa operacional, o que poderá levar a conclusões equivocadas. Então, gerencialmente, quando ocorrer inadimplência sobre os passivos operacionais, sejam eles tributos, renegociações com fornecedores, né, de novo com prestadores de serviços, os mesmos deverão ser tratados como atividades de financiamento e não como atividades operacionais. Então, esses são pontos de atenção que a gente deve ter quando nós estamos trabalhando aí com um demonstrativo de fluxo de caixa, que eu volto a dizer, acho, na minha ótica, talvez o demonstrativo mais importante. Tá? Não estou querendo dizer que o DRE não seja importante, ele nos traz informações muito úteis, mas o demonstrativo de fluxo de caixa ele é pragmático. Gera caixa, quanto e o que eu faço com esse caixa. Tá? Então, ele tem esse poder de síntese, né, que é fundamental dentro do nosso processo de dia a dia, né, dentro do processo que nós temos de tomada de decisão. E, de novo, quanto mais analítico ele for, evidentemente que é melhor. Agora, a minha proposta é a gente fazer um caso bem prático, simples, mas bem prático, né, de tratamento aí da construção de um demonstrativo de fluxo de caixa. Eu vou compartilhar aqui uma planilha com vocês. Aqui. Conforme eu disse anteriormente, né, como é a construção do DFC pelo método indireto? Eu parto de dois grandes demonstrativos, que é o balanço e o DRE, e a partir de então eu vou construindo o fluxo de caixa. No meu exemplo aqui, tá, de novo, que eu digo que ele é muito simples, eu tenho no balanço patrimonial uma empresa que possui um ativo circulante de 6.700 no primeiro ano, né, no início do exercício, e no final do exercício esse ativo circulante vai para 7.750.000. Né, caixa e equivalentes era 200, terminou o exercício com 250. Clientes era 3,5 milhões, terminou o exercício com 4 milhões. Estoque 3 milhões, terminou com 3,5 milhões. Lá no ativo não circulante, eu tinha investimentos, eu tinha imobilizado e eu tinha algum ativo realizável a longo prazo. O somatório desse grupo performava 8.550.000 no início do exercício e lá no final 10 milhões. Lá no passivo, né, no circulante, eu tinha no início do exercício 5.250.000 e aí dividido em fornecedores, instituições financeiras, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e outras obrigações circulantes. Então, esses grupos, né, performavam esses 5.250.000 no início e depois 5.719. No não circulante, né, que é no longo prazo, eu tinha dívidas com instituições financeiras de 2 milhões no início do exercício, que foram para 2.300.000. Em termos de resultado, tá, essa empresa hipotética faturou lá no ano passado, no anterior, 25 milhões, no exercício em curso, 27 milhões, e aí tem as deduções com vendas, tem o custo da mercadoria vendida, então vê-se que trata-se de uma empresa comercial, as comissões sobre o faturamento, chega-se a uma margem de contribuição, reduz
o grupo das despesas operacionais, que eu, para simplificar, tratei como administrativas, a própria depreciação e as despesas financeiras, né? Se apurou um resultado antes do imposto de renda, se aplicou a alíquota de imposto de renda e contribuição social e mais o adicional, e chegou-se aos seguintes resultados líquidos. No ano anterior, no período anterior, 1.320.000, e no último exercício, 1.730.000. Então, a proposta que eu tenho com vocês é a gente construir, a partir desses dois demonstrativos, um demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto. Então, nós iniciamos por onde? Iniciamos pela pela última linha do DRE, o resultado líquido. Aqui no nosso exemplo, e nós vamos fazer o demonstrativo de X1, demonstrativo de fluxo de caixa de X1, é 1.730.000. Então, essa é a minha primeira linha do DRE, parte do lucro líquido. Eu vou dar um salto agora para o final do relatório, né, para vocês entenderem didaticamente qual será o meu resultado final na elaboração, na construção desse relatório. No final do relatório, eu tenho o saldo que eu tinha de caixa e seus equivalentes lá no início do exercício e no final do exercício. Então, no início do exercício, o meu saldo de caixa e equivalentes era de quanto? R$200.000. E no final do exercício? Bom, no final do exercício, esse saldo de caixa era de R$250.000. Portanto, eu tive um incremento de caixa no somatório das atividades operacionais, das atividades de financiamento, das atividades de investimento, R$50.000. O saldo final do meu relatório necessariamente deve ser R$50.000, porque foi quanto cresceu o meu caixa. Tá? Eu vou ter que identificar o quê? O que desse caixa gerado faz parte da operação, o que faz parte das atividades de financiamento e o que faz parte das atividades de investimento. Então, esse é o nosso objetivo. Então, conforme eu falei, partir do lucro líquido. O próximo passo é fazer os ajustes a esse lucro líquido, seja pelas despesas não desembolsáveis, né? Seja pelo tratamento de alguma despesa que não se classifique como operacional, mas sim como parte integrante de um dos outros dois grupos, ou financiamento ou investimento. No nosso caso, como um exemplo bem simples, o que nós temos aqui de despesa não desembolsável é a depreciação. Então, eu vou lá no meu DRE e vou buscar a depreciação do último exercício. E no nosso exemplo aqui é R$380.000. Então, eu parti do lucro líquido, eu vou acrescer a depreciação e eu vou acrescer aqui também a despesa financeira. Por quê? Ela não existe? Ela não foi desembolsada? Não, não é por isso. É que ela não é parte integrante da atividade operacional, e sim da atividade de financiamento. Então, o próximo passo, eu vou acrescer a minha despesa financeira ao relatório. E chego ao primeiro nível de informação, tá? Que vamos chamar de lucro líquido ajustado. Eu parti do lucro líquido, fiz os ajustes sobre desembolso ou não de despesas e receitas e classifiquei despesas e receitas, né? Retirei da classificação operacional nesse primeiro momento. Eu vejo que o meu lucro líquido ajustado ficou em 2 milhões, no nosso exemplo, óbvio, né? 2.760.000. O próximo passo, eu vou identificar lá nos meus demonstrativos as oscilações, as variações das minhas contas operacionais, sejam de ativos, sejam de passivos. E aí eu vou começar com clientes. Então, percebam aqui no meu balanço patrimonial que o meu cliente se elevou de 3,5 milhões para 4 milhões. Toda vez, conforme eu falei antes, que eu tenho um incremento, um aumento de ativo, né, na verdade, estou aplicando o recurso de caixa. Tá? Está consumindo o meu caixa. Então, eu vou lá para os ajustes, né, das variações e vou fazer o cálculo, o que eu tinha no início do exercício, lá nos meus clientes, menos o que eu tinha no final do exercício. E aí eu vou ver que houve um consumo de caixa pelo aumento da variação dos clientes de R$500.000. A mesma coisa eu faço nos estoques. E também no nosso exemplo,
o valor é muito parecido, porque o estoque cresceu de 3 milhões para 3 milhões e meio. Então, eu vou pegar o saldo do início do exercício e diminuir do saldo do final. Então, vejam que daquele lucro ajustado, que eu tinha lá de 2 milhões e 760, parte já foi consumido pelo aumento de clientes e parte já foi consumido pelo aumento dos estoques. Então, vejam a qualidade da informação. O que eu gero e aonde eu faço essa aplicação desse caixa. Respeitando os ciclos financeiros, respeitando não, reconhecendo é a palavra mais exata, os ciclos financeiros e o impacto do aumento da necessidade de capital de giro na geração do meu caixa. A próxima conta que nós temos aqui no nosso exemplo simplório, né, é o próprio ativo realizável a longo prazo, que eu vou fazer o mesmo tratamento que eu tinha no início do exercício, menos o que eu tinha no final do exercício. Nesse caso, é o inverso. Né? Como eu tive uma redução do meu ativo, o que eu tenho? Eu tenho uma origem de caixa, eu tenho um incremento de caixa, que nesse exemplo é 50 mil reais. Ok? Então, nós mapeamos todas as contas operacionais lá do ativo. Da operação. Veja que eu não falei em imobilizado ainda, eu não falei em investimentos. Por quê? Porque não faz parte da atividade operacional. Ele está ligado ao quê? Ele está ligado aos meus investimentos. Certo? Muito bem. O que aconteceu com relação ao meu passivo? O conceito é o mesmo, só que invertido. Toda vez que eu aumento o passivo, eu tenho origem. Toda vez que eu reduzo o passivo, eu tenho aplicação e, portanto, consumo de caixa. Então, a primeira conta que eu tenho aqui é os tributos. Então, o que aconteceu com os meus tributos? Eu tinha 200 mil no início do exercício e acabei o exercício com 350. Então, eu vou pegar o ano atual menos o ano anterior. Então, eu já identifiquei que o meu tributo, um incremento, me financiou a operação em 150 mil. O que aconteceu com os fornecedores? Eu também tive um incremento de fornecedores. Aqui, ó, de 3 milhões para 3.873. Logo, eu tive uma origem de recursos de 873 mil. O que aconteceu com as obrigações trabalhistas? Eu vou fazer o mesmo cálculo. O que eu tinha no final do exercício menos o inicial. Tive mais um incremento, mais uma origem de 15 mil reais. E a mesma coisa com relação aos outros passivos circulantes, que eu tinha no final 60 mil e no início 50. Muito bem. Então, vejam, qual foi a real geração de caixa na atividade operacional dessa empresa? 2.860 mil. Isso que ela gerou de caixa na operação. Ok? Agora vem a segunda parte da equação. Como é que ela consumiu esse caixa? Onde ela aplicou esse caixa? Então, primeiro nós vamos olhar para as atividades de investimentos, que estão lá no ativo, né? Seja no imobilizado, seja em investimentos, né? Seja em propriedade para investimento. Nosso exemplo assim é muito simples, ele tem imobilizado e ele tem investimento propriamente dito. Então, o que aconteceu com o imobilizado? Primeiro nós vamos olhar lá. Cara, no início do exercício eu tinha 8 milhões, depois eu aumentei para 9 milhões. Num primeiro olhar, eu vou dizer que eu aumentei o investimento em R$1 milhão. Só que foi maior do que isso. Porque esta foi a movimentação que nós tivemos entre as contas, mas eu não posso esquecer que eu tive depreciação nesse período também. Então, o aumento, a aplicação que eu tive foi maior. Então, o que nós vamos fazer para identificar essa aplicação? É igual, né, ao que eu tinha no início do exercício, menos o que eu tinha no final e menos ainda a depreciação, que no nosso exemplo aqui é 380 mil. Então, eu fiz novos investimentos em incremento de imobilizações, 1.380.000. E aí eu começo a ter as respostas aos meus questionamentos. Eu gerei 2.860.000 de caixa da operação. O que eu fiz com esse dinheiro? Só em aumento do imobilizado foram 1.380.000. Se eu acrescer isso aos outros investimentos, que era 500 mil no início do período, e foi para 1 milhão,
eu tive mais uma aplicação de R$500 mil. Ou seja, daquele fluxo de caixa da operação de 2.860, 1.880.000 eu apliquei em novos investimentos. Segunda parte da equação está pronta. Agora nós vamos para a terceira, que é as atividades de financiamento. Que isso está associado ao quê? À estrutura de capital. Primeiro, elemento, eu vou identificar quanto é que me custou a estrutura de capital, que é a própria despesa financeira. Lembra que eu expurguei-a lá da atividade operacional? Agora ela retorna na classificação correta, que é a atividade de financiamento. Então, eu vou buscar. É igual, então... Opa, errei o quadro aqui. Aqui. É igual, então, vou lá no meu demonstrativo de resultados, busco a despesa financeira, que no nosso exemplo é R$650 mil. E depois eu vou ver a variação propriamente dita do capital de terceiros, que são as instituições financeiras. Ah, mas fornecedor não é capital de terceiro, Miranda? É, só que ela está sendo tratada já como atividade operacional, intrínseca à minha atividade operacional. Está associada ao quê? À necessidade de capital de giro. Aqui eu estou falando de estrutura de capital, que aí eu estou falando ou em PL ou em dívida, ou equity ou debit. Muito bem. O que nós tivemos, então, em captação ou amortização de empréstimos? Eu vou comparar um exercício com o outro, mas eu vou comparar o somatório do curto com o longo prazo. Então, o que nós tivemos aqui? Vou abrir parênteses, tá? E vou fazer o somatório da minha dívida com instituições financeiras curto e longo prazo do final do exercício e vou diminuir da minha dívida com instituição financeira também curto e longo prazo do início do exercício. E aí nós vamos chegar à conclusão de que, dentro das atividades de financiamento, eu tive um fluxo de caixa total, consumindo caixa, na ordem de 930 mil. 650 pela própria despesa financeira e os outros 280 pela redução de dívida que nós tivemos neste exercício. Percebam que, se eu somar a atividade operacional, a atividade de financiamento e a atividade de investimento, as três categorias, eu vou chegar ao valor de R$50 mil. Ou seja, geração operacional de 2.860, consumo pela atividade de investimento de 1.880.000 e consumo pela atividade de financiamento de mais R$930 mil. O somatório, R$50 mil. Quanto é que eu tinha de saldo de caixa no início do exercício? 200 mil. Quanto é que eu terminei? 250. Ou seja, o nosso demonstrativo está correto. Eu captei todas as informações e reagrupei nessas três grandes categorias. Eu espero ter passado para vocês assim, a importância desse relatório, e também a necessidade que as organizações têm de utilizarem essa ferramenta que está à disposição de todos, ela não é tão complexa assim, para o seu processo de tomada de decisão. Isso vai qualificar muito, a atividade de nós, gestores, que estamos aí no dia a dia das empresas. Por hoje era isso. Um abração a todos.